Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estamos novamente naquele propósito de ler a palavra de Deus diariamente, amém, irmãos? Estamos aí nesta segunda-feira, amém? Início de semana, amém? E vamos continuar, vamos ler a palavra de Deus, amém? Vamos continuar aí neste hábito, não vamos desfalecer, não vamos desanimar, vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que Deus quer falar conosco, amém? Porque Deus, ele sempre quer falar conosco. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, aleluia, toda escritura, aleluia, toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra, amém? Deus, ele quer capacitar o homem para praticar e fazer toda boa obra, mas isso somente lendo a palavra dele, amém? Os ensinamentos dele. Jesus Cristo, um dia conversando com os discípulos em Mateus, capítulo 11, versículo número 27. O subtítulo diz assim, repousos para os cansados, amém? Jesus estava falando para todos aqueles que estão cansados. Ele disse assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar, amém? Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para nos revelar a salvação, para nos revelar a palavra, amém? E ele disse mais, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Jesus Cristo aqui nos oferecendo, amém? O jugo dele, que é leve, é suave. Jesus Cristo veio a esse mundo para trocar a doença da nossa alma, amém? O cansaço da nossa alma. Vemos hoje dias pesados, dias que a mente está sempre cheia, muita informação, muita dúvida sobre muita coisa, amém? Eu creio que a informação hoje, ela vem, é muita informação e ela vem e com isso nos vem trazendo a dúvida, amém? Muitas vezes duvidamos até de Deus mesmo, amém? Duvidamos de Cristo, de tanta informação que a gente anda recebendo. A nossa mente nunca recebeu tanta informação como nos dias de hoje, irmãos. Amém? Mas Jesus Cristo, ele vem com a sua paz, com o seu amor e o seu carinho e diz assim para nós, troca comigo. Se a tua alma está cansada, aleluia. Se a tua alma está com dificuldade, amém? Se a tua alma está com dor, se você está dolorido, se a tua mente está cheia, troque comigo. Porque o meu jugo é leve, é suave, amém? E ele diz mais assim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus Cristo, ele quer nesse dia de hoje, irmãos, nos trazer a paz para a alma, o descanso, e eu creio que é tudo que a gente necessitamos. Nós hoje vivemos um tempo onde nós temos, a maioria das pessoas hoje, elas têm tudo em suas mãos, amém? Quem trabalha aí, quem busca, tem hoje a possibilidade de ter coisas materiais, amém? Hoje o ser humano, ele é capaz de ter tudo na palma da mão, amém? Mas e a alma? Como é que está a alma do ser humano com tudo isso que ele vem absorvendo? Jesus Cristo, sabendo que esse dia chegaria, que nós andaríamos com a nossa alma cheia, com a nossa carga pesada, amém? Com o nosso coração pesado,
Ele vem para nós com toda humildade, com todo amor e carinho e diz: troca comigo. Eu tenho paz. Eu tenho uma alma leve. Amém? Que nesse dia de hoje, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Amém? E que nós venhamos a escutar o que Jesus está falando. Amém? Praticar hoje, os dias de hoje. Amém? São dias difíceis, eu sei. Eu falo isso porque eu tô aqui nesse mundo, eu vivo isso. Entendeu? Então vamos trocar com Jesus. Amém? E como é que a gente troca com Ele? Aprendendo dele. Aprendei de mim que sou manso e puro de coração. Então vamos aprender da palavra de Deus. Porque Ele disse que eu sou o caminho, a verdade é a palavra, amém? E a vida. Então vamos aprender dele. Hoje vamos ler o capítulo número 13 de Números, amém? Vamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar a palavra, nos ensinar, porque a palavra diz que Ele é o nosso ajudador, amém? Ele é aquela pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, né, que conversa conosco, que fala com nós. É só a gente abrir o coração. E eu creio que Ele vai falar através da palavra hoje, amém? Oh Deus eterno, poderoso, santo, digno. Como é bom, Senhor, se assentar neste momento e ler a Tua palavra. Ler a Tua palavra é aquilo que Jesus Cristo disse, Pai. Trocar com Ele. Porque Ele tem um fardo suave, um fardo leve, o fardo dele é leve. E Ele quer trocar com nós, Pai. Só que nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos se aproximar dEle, porque Ele está de braços abertos para nos abraçar, para nos fazer carinho, para nos amar, para trocar com nós, Senhor, a alma pesada que nós temos, Pai, trocar com a alma dEle que é leve, é suave. E Ele diz mais, Ele diz que nós temos que aprender dEle que é manso e puro de coração. Que nós possamos nesta tarde, Senhor, trocar o nosso coração. Que nós vamos ter um coração que nem de Cristo. Um coração humilde, um coração cheio de amor. Que nós vamos deixar esse nosso coração pesado, esse nosso coração carregado, cheio daquilo que não vem de Ti, Pai. Que nós venhamos poder trocar através da palavra de Deus. Que venhamos ter um coração assim que nem o dele. Porque se nós tivermos um coração humilde e manso que nem de Jesus, a nossa alma estará mansa. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, porque a Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, nós estamos dando o primeiro passo, Pai, que é lendo a Tua palavra e falando da Tua palavra. Então, nos ajuda, Pai, e perdoa. Perdoa o nosso coração carregado, a nossa mente carregada, perdoa nossas atitudes carregadas, nosso caminhar carregado. Mesmo sabendo muitas vezes que temos um Deus que é limpo, que é puro, que é leve, que quer o nosso bem. Muitas vezes nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos para cima, olhamos para baixo e deixamos de olhar para o Senhor, que é o Criador, que é o sabedor de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. Perdoa nós por sermos falhos desta maneira, Pai. Ainda bem, Pai, que nós temos Cristo, que hoje Ele é o nosso advogado, Pai. Hoje Ele está lá intercedendo por nós. Então, Pai, perante essa oportunidade, Te pedimos, Pai, fala conosco através do Teu Espírito que ainda habita em nós. Ainda temos a possibilidade de estar com o Teu Espírito Santo, Pai. Então fala conosco, Pai, para que nossa alma venha ficar leve e a Tua paz venha permanecer conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Missão exploratória de Canaã. Capítulo 13 do livro de Números. Amém? E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. E assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram os chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel,
filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. E estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshea bin Nun, Oséias, filho de Nun, o nome de Ieueshua, Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo a que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se ali existe floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. E subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reúbe, na direção de Lebo-Hamat, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, todos descendentes de Enaque. E Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale do Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. E aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: Subamos e herdemo-la. Disse ele: Em verdade temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra este povo, visto que é forte demais que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de que parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Amém? Aí está o capítulo 13 do livro de Números. Amém? Aqui Deus dizendo para Moisés mandar os seus príncipes, seus líderes, a explorar a terra que Deus havia de dar a eles, a Canaã, a terra prometida. Amém? E disse Deus: Vão lá e reconheçam a terra que dou aos filhos de Israel. Deus estava dizendo que ele a daria. Amém? Então Moisés mandou lá os seus príncipes, amém, os seus líderes, e assim eles foram. Chegando lá, eles olharam a terra durante 40 dias, recolheram o cacho de uva, romãs, figos. Olharam, viram que naquela terra existiam gigantes, dizem que os filhos de Enaque, irmãos, eles tinham de 4 a 5 metros. Eram homens grandes. Imagina a força desses homens. Amém? As cidades eram fortificadas. Amém? Era um lugar que aos olhos humanos
né, perante homens que nem nós, assim, seria impossível aos olhos humanos dele herdarem aquela terra. E é assim que acontece muitas vezes. Deus, ele profetiza em nossa vida, amém? Ele diz que nós somos mais que vencedores, amém? Deus disse para nós que nós não devemos olhar para os nossos problemas e sim para Ele. Deus, ele nos diz que nós já entramos na batalha vencedores, amém? E muitas vezes, né, decorrente aí do que a gente consegue olhar, nossa limitação humana, a gente olha para o nosso problema muitas vezes e diz assim, mas esse problema ele é muito grande. Esse problema ele é um gigante, ele é filho de Enaque. Esse problema é muito maior que eu. Não tem como, amém? E muitas vezes nós, diante de muita coisa que acontece no dia a dia, no decorrer dos anos, nós temos a mesma atitude que os homens aqui tiveram, que alguns, né, começaram a difamar e começaram a dizer, não tem como. Nós vamos ser comidos naquela terra lá, aquela terra devora, os homens são grandes. Só que tiveram dois ali que, né, nós vamos ler isso logo em seguida, que nem Caleb. Caleb diz, não, vamos subir, vamos tomar aquela terra. Olha o espírito de Caleb, era o espírito de Deus, o espírito de ousadia, espírito de, não, eu vou lá porque Deus é comigo. Se Deus lá no início ele disse assim, vão lá e vão olhar a terra que eu dou a vocês. Amém? Deus não disse, vão lá, olhem a terra e se vocês acharem que é muito difícil, vocês retrocedam, porque aí não, Deus disse, vão lá olhar a terra que dou a vocês. E assim são os nossos problemas, irmão. Jesus Cristo disse que Ele é conosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando, mas eu sei que a palavra de Deus ela é fiel e é eficaz. Se nós temos um Deus que é o Deus Criador, que é o Deus que criou os céus e a terra, amém? O que são o céu, o que é o céu, a terra, o que é o que Deus fez, né? O que Deus faz e o que Ele continuará fazendo perto do meu e do seu problema. Será que essa dificuldade financeira, essa dificuldade no casamento, essa dificuldade com o seu pecado, Ele disse assim, que não há altura, não há profundidade, principado, potestade, que não há problema que vai nos separar do amor dele. Ele disse para mim e para você que Ele está conosco todos os dias. Então vamos acreditar nessa palavra, vamos ser que nem Caleb, vamos lá e vamos tomar por posse, porque Deus já nos deu a vitória. Basta a gente crer, amém? E muitas vezes a gente não consegue olhar porque a gente deixa de olhar pela fé. O que é a fé? É acreditar e crer naquilo que ainda não existe, amém? Nós cristãos, a palavra diz que o justo viveria pela fé. Muitas vezes nós esquecemos, amém? Por isso que é necessário meditar na palavra, porque todos os dias Deus vai ter uma palavra de vitória para você e para mim. Por isso que é importante ler a palavra de Deus, por isso que Deus disse, medita na minha palavra de dia e de noite. Porque muitas vezes, irmão, nos deparamos com problemas aí que aos olhos humanos, realmente, eu já me deparei com quantas coisas que eu penso assim, não tem como. Não tem como e eu não vou conseguir. E aí a nossa boca já começa a falar palavras de derrota e já começa a dar força para o inimigo. E quando a gente vê, a gente está prostrado. Mas ainda bem que mesmo prostrado, Deus disse que o cair é do homem, mas o levantar, o erguer é de Deus. Então vamos lá, levanta essa cabeça. Vamos lá, levanta esse problema que você tem, não é maior que o seu Deus. Você tem um Deus, como diz aquela música, eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, aleluia, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós só temos que dizer assim, eu creio, amém? Então vamos lá, pegue a espada, pegue a palavra de Deus, pede perdão para o teu Deus e diz, sou contigo porque Ele disse que Ele é comigo. Amém? Deus Ele falou que Ele é conosco, então vamos acreditar, vamos crer, vamos continuar. Amém? Eu tenho muitos problemas também, eu tenho muitos gigantes na minha vida, mas eu aprendi uma coisa, eu não posso desistir por causa deles. Desistir por causa deles seria desistir de Deus, seria não acreditar nele, seria não colocar Ele em primeiro lugar. Então quando eu dou de encontro com o meu gigante, eu não sou super-homem,
Eu posso me prostrar, porque a palavra de Deus diz que nós estamos numa guerra, e a gente sabe que na guerra a gente se machuca, a gente pode até perder um membro do nosso corpo, mas fazer que nem o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, mas o que ele fez? Guardou a fé. Então que nós possamos guardar a fé em Deus neste dia e bater de frente com esse gigante, amém? Que nem Caleb. Vamos ser que nem Caleb nesse dia, irmão. Em nome de Jesus, amém? Fiquem na bênção, fiquem na paz e até o próximo vídeo, amém? E lembrando, leia, ore, jejue, busque força naquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, em nome de Jesus, e até a próxima.